Eles estão por toda parte, emprestando beleza para toda a cidade. São os painéis urbanos que mudam o tom urbano acinzentado em formas muito coloridas. Vamos num passeio com Laura Borges pelas ruas e avenidas de Aracaju para conferir. Muito mais do que um breve passeio pelas ruas da cidade, é hora da leitura. Enquanto viramos uma esquina e outra, não para a enxurrada de informações. Os chamados painéis urbanos são uma modalidade de publicidade. Para complementar o nosso conhecimento sobre painéis urbanos, ninguém melhor do que um especialista em mídia exterior. Então, Jaime, conta aí pra gente o que é a mídia exterior. A mídia exterior, sob a minha ótica, é a única mídia livre do mundo, porque é a única que você não consegue evitar. Você não pode evitar que o seu filho veja um anúncio se ele está exposto na rua. Em casa você controla o acesso à internet, os canais de TV, a revista que compra, o jornal e outras coisas mais. Mas na rua você não está livre. Não adianta você mudar de caminho porque eles estão por toda parte. Quais são os tipos de painéis urbanos? Em Aracaju a gente tem painel de LED, tem o painel de outdoor, que é o comum, mais comum. De LED como é? Painel de LED e painel eletrônico, né? Com iluminação eletrônica. E tem painel frontlight comum também, com iluminação frontal. E painel triedro, onde tem 3 faces de um lado só. Ele tem um mecanismo que muda de uma publicidade para outra, em 3 lados. Qual é o impacto específico desse tipo de mídia? O impacto ele tem que se considerar muito a criação, a mídia que está exposta. Porque não adianta a gente ter um painel, uma boa localização, se a mídia não é boa, se a comunicação não é boa, se a ideia não é interessante. Aracaju tem seu jeito peculiar de ser capital. Deixou os painéis urbanos tradicionais de lado. No endereço comum da cidade de Aracaju, a civilização se traduz em arte e conta através da pintura a história do seu povo. Com a concepção da equipe de marketing da Prefeitura de Aracaju em 1992, o viaduto jornalista Orlando Dantas recebeu através das mãos do extraordinário artista Edidelson Silva uma roupagem que lhe daria a cara da cidade. Primeiro foi feito quadriculamos todo o projeto para deixar ele no formato das placas que tem lá no viaduto. De lá desenhamos cada detalhe do painel para formar o desenho, usando a placa como se fosse um quebra-cabeça, montando traço a traço, isso fazendo com lápis. Por último, a gente começou a pintar o fundo, que é muito rico em cores, e no final começamos a pintar as figuras. Então, quando terminou 4 meses certinho, o painel estava pronto. Colocar um painel na rua é muito mais do que fazer propaganda. E no caso dos painéis artísticos, é uma relação de namoro com a cidade. A pessoa física se desfaz e fica apenas o dom. Sai da mente humana tudo aquilo que possa ser eterno. As figuras se encaixam e a arte fala mais do que 1000 habitantes. A arte evoluiu muito, né? Principalmente com novos estudos, vieram os designs, vieram o computador, que veio como uma ferramenta muito importante para a qualidade gráfica dos trabalhos produzidos. A arte visual, ela veio explorando, por exemplo, a gente tem um artista aqui que ele começou a fazer só desenho em tela, mas conseguiu galgar prêmios com o Photoshop, por exemplo, o Corel. Então ela veio como aliado. Eu não uso muito o computador, os programas, para a tela, para as telas, para os painéis. Eu ainda vou quadriculando as figuras, fazendo como antigamente era feito, pintando mesmo, botando a mão na tinta, pincelando. Muitos trabalhos, o projeto de cada painel eu faço com aquarela, com lápis de cor aquarelado. Só que na charge, como ela vai ter uma linha gráfica, eu achei interessante colocar ela no Photoshop e começar a colorir. Faço o desenho ainda na caneta, no lápis, jogo no Photoshop e ali vou dando cores e texturas, porque a impressão gráfica nos jornais, nas revistas, fica bem melhor. Com um tom de pele feito na mistura das cores, é encontrada a sergipanidade.
Reconhecer um quadro desse artista é simples. São figuras que contam sua história e se encontram entre os tons. O mar que é derramado pelo jarro e o coco nasce em seu lugar devido. O caju confessando a naturalidade de seu autor. Com o traço do impressionismo e a cor encontrada só por ele, mais viva do que se possa imaginar. Muitas pessoas, pelo menos, me dizem que aquele quadro é dia de Deus. Eu acho que isso é uma identidade que o artista, com o tempo, ele vai criando, né? Eu acho que quando você vê um trabalho, por exemplo, de Adalto, você já conhece que é dele. Você tem um trabalho de Eurico Luiz, de Inácio. Como é que identifica? O meu são pinceladas geralmente riscadas. Eu acho que é uma herança que eu trouxe dos desenhos, que desde que eu me entendo como gente desenho. Então aí eu gosto daquela coisa do risco, do grafismo, e coloquei isso nos painéis, coloquei isso na pintura, coloquei isso nas charges também. Então ficou essa característica. E outra é que eu gosto muito de fazer figuras humanas, né? Elas muito com seus formatos sensuais, generosos, que é uma característica também. Não uso isso muito no painel, uso isso mais nas minhas pinturas, que eu exponho nas feirantes, nas lavadeiras, nas catadoras de caranguejo, mas sempre visando a questão regional. No encontro entre as avenidas Oswaldo Aranha e Tancredo Neves, mais uma demonstração da cultura sergipana. Seguindo mais adiante, o centro da cidade nos reserva a visão para o rio e para uma arte em painel feito com azulejos, melhor forma de conservação da pintura. É uma pintura que impõe mais respeito, um material mais nobre e a durabilidade é bem maior. Qual é a técnica? Vai desenhar primeiro cada azulejo, cada partezinha do azulejo. Depois você vai pintar aquele azulejo, deixar um tempo. Depois pegar cada azulejo, marcar atrás com uma letra e um número, para arrumar nas caixinhas de novo, levar para o forno para ser queimado. É um processo de forno elétrico que faz a queima. A queima serve para deixar a tinta encorpada no esmalte do azulejo, por isso que nunca vai sair, nunca vai se apagar. No entanto, o material não está imune ao vandalismo. As pichações são inimigos frequentes para a bela pintura, muito embora, em outros lugares da cidade, como no bairro Castelo Branco, o grafite mostre a sua beleza. Aproveitando a oportunidade, acompanhe o momento de criação desse artista, que é premiado por todo o país e tem exposições internacionais. O traço sai do papel e vai às grandes telas. Está posto na parede a verdadeira face da cidade.